Olá, que bom ter você de volta aqui em mais uma aula de Direito do Trabalho. Meu nome é Helenilda e eu ministrarei para vocês aulas de Direito e Processo do Trabalho. Bem, não posso deixar de dizer para você acessar o nosso canal do YouTube, Direito Erga Omnes. Lá, tanto eu quanto a professora Marcela Magno ministramos aulas de direito do trabalho e direito tributário de uma forma simples, de fácil entendimento. Não deixe de nos seguir, acompanhe o nosso canal e tem sempre muitas novidades disponíveis. Bem, vamos lá. Me apresentando, meu nome é Helenilda Rufino, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho pelo Mackenzie, mestranda em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Todas as minhas redes estão aqui disponíveis para vocês. E, em caso de dúvidas, vocês podem inserir no comentário dessa aula ou enviar um e-mail diretamente para a caixa de e-mails que está disponível aqui na tela. O nosso tema de hoje, meus queridos, é um tema de extrema importância para o direito do trabalho. Professora, princípios? Como assim? Sim, princípios é um dos temas basilares para a compreensão dessa ciência do direito do trabalho. Então, vamos começar. Sem mais delongas, abram seus cadernos para fazer todas as anotações que eu mencionarei aqui para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos compreender o que de fato é princípios. Nós temos o nosso amiguinho aqui, cheio de dúvidas, querendo entender um pouco mais dessa palavrinha que faz total diferença no direito do trabalho. Bem, meus queridos, princípio, o que é princípio, afinal de contas? Nada mais é do que o começo, o início de alguma coisa, né? São proposições que dão diretriz, que mostram o caminho para qual uma ciência deve seguir, tá? A qual todo o desenvolvimento posterior dessa ciência deve estar subordinado. Princípios, portanto, meus queridos, conceituam-se como propostas ou sugestões fundamentais que informam a compreensão de um fenômeno jurídico. Trocando em miúdos, o que é o princípio, então? Os princípios, queridos, eles servem de parâmetro para a formação de normas. Ele serve para orientação na interpretação e na aplicação das normas que já existem, ok? O princípio, ele norteia tanto na elaboração da norma pelo nosso poder legislativo, quanto na aplicação da norma pelo poder judiciário. Então, vamos prosseguindo. Bem, meus queridos, os princípios, eles são distintos, tá? Então, nós temos princípios, normas e regras. Na aula passada, nós vimos que a norma é o gênero. É o gênero. E princípio, regras, são espécies da norma. Então, nós temos aqui a norma como um foco principal e o desdobramento da norma são princípios e regras, né? Princípio, portanto, diz respeito ao fim que se deseja de uma determinada coisa, né? O princípio, ele não diz como algo vai ser feito, mas ele mostra o caminho de como algo deve ser feito, tá? Os princípios, portanto, meus queridos, eles são mais abstratos do que as regras, tá? Então, eles são intangíveis. Já diferentemente da regra, a regra, ela contém uma hipótese e uma incidência, tá? Então, se eu tiver uma conduta com o meu trabalhador, então eu serei acometido de determinada consequência. Então, a regra, a gente pode perceber que ela traz consequências concretas, enquanto o princípio, ele traz questões abstratas a respeito de determinada regra do direito do trabalho, certo? Então, vamos verificar aqui quais são as funções dos princípios. Professora, princípios. Como o princípio é um gênero, né, é uma espécie da
norma, que é um gênero, por que então ele tem que ter função específica? Sim, princípio tem que ter função específica. Então, vamos acompanhar aqui? Olha, os princípios, eles atuam na fase de construção da norma, que está aqui. Princípio, ele faz parte da construção da norma, que é a fase pré-jurídica ou a fase política, né, da elaboração da norma. Então, quando a gente diz que o princípio, uma das funções dele é contribuir para a construção da norma na fase pré-jurídica, a gente está falando lá do poder legislativo que a gente acabou de comentar, né? Então, as três principais funções dos princípios tem a função de inspirar o legislador, de forma que ele favoreça o bem jurídico que deve ser tutelado, né? Então, o princípio, ele tem uma função informadora que servirá de fundamento para o ordenamento jurídico. Ela atua na construção do direito. Então, professora, me dê exemplos, então, de função informadora dos princípios. Claro, nós temos aqui princípio protetor. O legislador, ele buscou privilegiar o trabalhador hipossuficiente, ok? Então, esse é um exemplo claro da função informadora dos princípios, tá? Na fase pré-jurídica. Temos também a figura interpretadora, né, como função dos princípios. O que é essa função interpretadora, professora? Vamos lá. A função interpretadora, ela tem o condão de orientar o juiz ou o operador do direito ao interpretar a norma, tá? Um exemplo clássico é o princípio do indúbio pro mísero, que ocorre nesse princípio, indúbio pro mísero, ocorre quando nós temos duas normas que são razoáveis para ser aplicada naquele caso concreto. Então, diante de duas normas razoáveis para se aplicar naquele caso concreto, o operador do direito, ele opta pela norma que mais for favorável ao trabalhador, certo? Bem, temos também a função diretiva e unificadora dos princípios. O que quer dizer isso, professora? Significa que os princípios, ele tem a função de unificar o ordenamento e indicar a direção que deve ser tomada pelo legislador, pelo operador do direito e pelos intérpretes do direito, tá? Lembrando, queridos, que essas funções dos princípios, elas não permitem, ela não permite análise de uma forma isolada, tá? Então, quando o operador do direito vai analisar um caso concreto, ele tem que fazer a ponderação, fazer o cotejamento dos princípios para verificar qual é o mais adequado para aquele determinado caso. Vamos falar agora, então, queridos, dos princípios do direito individual do trabalho. O primeiro princípio, que na minha concepção é o mais importante do direito do trabalho, é o princípio da proteção, tá? Professora, pelo amor de Deus, vamos começar com calma. Claro, vamos começar com calma. Esse princípio da proteção, queridos alunos, ele se caracteriza pela intensa intervenção estatal nas relações de trabalho, nas relações de emprego entre empregado e empregador. Isso limita a vontade das partes. Então, o que ocorre? Quando eu vou fazer um contrato de trabalho com a minha secretária, eu não posso simplesmente fazer um contrato de trabalho nos moldes do contrato civil, né? Eu não posso simplesmente fazer valer aquelas regras do contrato de trabalho com a minha secretária com regras aleatórias que eu tirei da minha cabeça e que ela ali, no momento de necessidade, aceitou. Não, isso não pode acontecer.
Quando eu elaboro um contrato de trabalho para o meu empregado, este contrato de trabalho, ele deve seguir regras mínimas, né? Cláusulas mínimas, regras que são impostas pelo Estado que legislou em relação a isso. Então, dessa forma, todas as regras do contrato mínimo do empregado, entre empregado e empregador, elas devem ser observadas como pelos agentes sociais, tá? Essas regras mínimas, gente, forma a coluna dorsal, a coluna basilar do contrato de trabalho, ok? Então, num contrato de trabalho, eu não posso simplesmente contratar uma secretária dizendo que ela vai trabalhar 50 horas semanais sem ganhar horas extras e recebendo menos que o salário mínimo. Opa! Isso jamais pode acontecer. Por quê? Porque eu não quero? De forma alguma. Isso não pode acontecer porque a lei me limita, né? A intervenção estatal na proteção ao trabalhador me traz regras mínimas para que eu não possa usurpar do direito daquele empregado ou pedir-lhe mais do que ele deve me dar, ok? Sendo assim, meus queridos, o princípio da proteção, ela é a viga que sustenta o direito do trabalho, tá? Lembrando que o princípio da proteção, ele se desdobra em mais 3 princípios. Princípios do indúbio pro operário, princípios da condição mais benéfica e princípio da norma mais benéfica. Professora, pelo amor de Deus, cada hora está piorando mais. Calma, todas essas caixinhas vão entrar todas essas cartinhas, todas essas anotações vão entrar nas caixinhas certas, tá? Vamos analisar primeiro o primeiro princípio que deriva-se do princípio da proteção, do princípio protetivo do direito do trabalho, que é princípio da norma mais favorável. O que acontece com o princípio da norma mais favorável, então, gente? Esse princípio, queridos, ele pressupõe que, diante de um conflito de leis para um mesmo empregado, eu devo optar pela norma mais favorável. Tá? Então, nesse caso, deve-se optar pela lei, pela norma mais favorável àquele trabalhador, independentemente da hierarquia formal. Vem cá comigo, deixa eu explicar uma coisinha. Nós temos uma pirâmide, né? Conforme a aplicação do direito civil, nós temos a pirâmide, e lá no direito civil precisamos observar a hierarquia das normas para ser aplicada em um determinado caso concreto, né? Temos aqui a Constituição, as leis infraconstitucionais e por aí vai, né? Já no direito do trabalho, nós não aplicamos essa regra da hierarquia, mas sim a regra da norma, sim a regra da norma mais favorável, tá? Então, se eu tenho ali uma norma que na Constituição Federal fala que eu devo o trabalhador ele deve trabalhar 44 horas semanais, e eu tenho um acordo coletivo dizendo que eu vou trabalhar 30 horas semanais, o que vale não é a Constituição, mas sim um acordo coletivo, porque pouco importa a hierarquia da norma. O que importa é que, quando eu olho para o acordo coletivo, ou convenção, ou leis infraconstitucionais, quando eu olho para ela e eu percebo que ela é mais favorável ao trabalhador, é essa que eu vou aplicar, ok? Bom, prosseguindo aqui. Vamos falar, então, do princípio da prevalência da condição mais benéfica. Professora, me fala um pouco mais disso. Falo, sim. Esse princípio, queridos, ele determina que toda circunstância que seja mais vantajosa para o empregado deve-se encontrar, ela se encontra habitualmente, ela prevalecerá sobre a situação anterior. Então, é diferente
da situação anterior. Quando a gente fala de princípio da norma mais favorável, a gente está falando da aplicação da lei mais favorável, por exemplo, tá? E quando a gente fala do princípio da prevalência da condição mais benéfica, prestem atenção, o próprio nome já diz, a condição em que o empregado se encontra, se aquela condição for habitual, ela prevalecerá sobre a situação anterior. Então, digamos assim, que eu tenho os meus funcionários da minha construção civil. E esses funcionários, anteriormente, eles recebiam o salário deles, recebiam um adiantamento todo dia 20, e hoje eu faço uma benesse para esses empregados e na segunda semana do mês, eu vou lá e dou R$100 para cada um. Estou fazendo isso porque, né, já recebeu, já fez o pagamento ali das suas contas pessoais, e de repente aqueles R$100 fica para ele gastar com o que ele, né, bem entender. Então, o que acontece? Se essa condição que é mais vantajosa, ou seja, ele recebe o salário dele e toda segunda semana do mês ele recebe uns R$100, e isso for habitual, todos os meses o empregador vai e o beneficia, isso prevalecerá sobre a situação anterior, ou seja, isso passa a fazer parte do contrato de trabalho, ainda que seja de forma tácita, ok? Bem, todo tratamento, né, todo tratamento que seja favorável ao trabalhador, que é o que eu disse há pouco, que for concedido tacitamente e de modo habitual, prevalece e não se pode suprimir essa benesse, porque foi incorporado ao patrimônio do trabalhador, como cláusula contratual tacitamente ajustada, ok? Isso é o que diz o nosso artigo 468 da CLT. Vamos lá, então, ver a letra da lei, o que ela fala? O artigo 468 diz o seguinte: os contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo conhecimento e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao trabalhador, sob pena de nulidade daquela cláusula infringente dessa garantia. Ou seja, meus queridos alunos, né? Quando essa benesse, ela favorece o empregador, ela prevalece, ela se incorpora ao contrato de trabalho. Bom, professora, mas isso aplica-se em todas as situações? Calma, não em todas as situações, nós temos exceção. Qual exceção? Exceção à norma da prevalência da condição mais favorável, o clássico exemplo está lá na súmula 51 do TST, que fala que as vantagens e opção pelo novo regulamento... Inciso 1º. As cláusulas regulamentares que revogam ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Ou seja, se eu tenho um regulamento na minha empresa que diz que quando você passar o período de experiência, que usualmente é de 45 dias, né, renováveis por mais 45 dias, após você vencer esse marco temporal, você vai passar a ganhar uma cesta básica, né, digamos assim. Um exemplo. Então, aquilo já incorporou aos empregados que foram admitidos naquele período de vigência desse regulamento. E aí, de repente, se o empregador ele fala assim, nossa, eu não quero mais dar essa cesta básica porque está me dando prejuízo, todo mundo que é contratado passa pelo período de experiência e continua dando decorrência ao contrato de trabalho, então agora eu não vou mais fornecer essa cesta básica. Ora, e se eu tenho ali
um número de pessoas que estão nessa vacância, né, do período da contratação até a efetivação da conclusão do período de experiência. E essas pessoas que estão no meio dessa condição, como elas ficam? Ora, elas não podem ser afetadas pela mudança de regulamento da empresa. Por quê? Porque elas foram contratadas, a empresa mudou o regulamento após a contratação daquele empregado, né? Então, a empresa ela só pode acionar o regulamento de não pagamento dessa cesta básica ao término do período de experiência com os funcionários novos que forem admitidos a partir da vigência daquele novo regulamento, tá? Esse é um exemplo de exceção ao princípio da prevalência da condição mais favorável. Prosseguindo, queridos, nós vamos falar aqui do princípio da imperatividade das normas. Imperatividade das normas. Professora, vamos lá, fala com muita calma esse tema que eu estou tomando nota. Ok. As regras trabalhistas, meus queridos, elas são imperativas, elas são impostas, elas são obrigatórias, elas são cogentes, tá? Isso significa que a sua obrigatoriedade não pode ser afastada pela simples manifestação de vontade das partes, tá? Via contrato de trabalho. Nesse princípio, o que prevalece? Nesse princípio, prevalece a restrição à autonomia da vontade do contrato trabalhista, certo? Esta restrição, ela é um instrumento assecuratório que é muito eficaz para as garantias fundamentais do trabalhador em face do desequilíbrio contratual, né, ali do contrato de trabalho. Esse é um posicionamento do nosso Maurício Godinho Delgado, na sua última obra de 2019, ali na página 241 do curso de Direito do Trabalho, ele traz aí o conceito de princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Então, seguindo aqui, o que acontece? Trocando em miúdos, professor, explica melhor essa questão. Trocando em miúdos, a gente percebe que esse princípio, o princípio da imperatividade das normas, ele estabelece que as normas do trabalho são obrigatórias e elas jamais podem ser transacionadas, renunciadas em relação às normas, a essas normas ou os direitos trabalhistas. Isso está previsto no artigo 9º da CLT, que diz o seguinte: são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação, tá? Prosseguindo aqui, nós vamos trabalhar agora o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Professora, pelo amor de Deus, que palavrão é esse? Inalterabilidade contratual lesiva. Calma, vamos explicar como se dá esse princípio. Esse princípio, queridos, no direito comum, a inalterabilidade contratual, ela é quase absoluta, né? Assinou, acabou. Não tem como assinar um contrato e depois dizer que, exceto em casos de vícios contratuais e por aí vai. Mas no direito do trabalho, né, no direito justo-trabalhista, conforme o termo usado pelo nosso querido Maurício Godinho Delgado, ao contrário, né, do direito comum, a alteração contratual, ela é estimulada, a alteração contratual do trabalho, ela é estimulada desde que tal alteração seja para beneficiar, favorecer o empregado, que é o que diz o artigo 468 da CLT. Então, o que torna o princípio inadequado é a alteração do contrato de trabalho que desfavorecer o empregado. Então, se eu tenho um contrato de trabalho com um determinado
empregado e eu quero fazer a alteração contratual, eu posso fazer? Posso. Qual a condição? Que seja mais benéfica para aquele empregado, tá? Eu não posso suprimir direitos, eu não posso trazer um contrato de trabalho que ele tenha prejuízos para que seja feita essa alteração. Agora, ao contrário, sim. Ao contrário, eu posso fazer a alteração do contrato de trabalho desde que favoreça aquele meu empregado, tá? Por isso, queridos, que o nome inalterabilidade contratual lesiva, né, famoso impédios, é o que é vedado pela norma trabalhista, lá no artigo 444 caput e o artigo 468 da CLT. Vamos ler aqui o artigo 444 da CLT, que fala o seguinte: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo que não contravenha disposição de proteção ao trabalhador, aos contratos coletivos que lhe sejam aplicados e às decisões das autoridades competentes, certo? Então, prosseguindo aqui, nós vamos falar do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, dando continuação, né? Continuando aqui nesse princípio aqui que é de extrema importância, de extrema incidência em provas. E aqui está o pulo do gato. Anota, caiu em prova, gente. Caiu exatamente esse conceito. Intangibilidade contratual objetiva, percebam, intangibilidade contratual objetiva é o epíteto da inalterabilidade contratual lesiva. E lá atrás, na aula 1, vocês lembram que eu falei para vocês o que significa epíteto? Epíteto nada mais é do que codinomes. Codinomes. Apelidos de alguma coisa, tá? Então, lá na prova, quando vocês forem fazer uma prova que conste lá o direito do trabalho no edital, vocês se depararem com uma questão dizendo que a intangibilidade contratual objetiva, ela tem a mesma conotação de princípio da inalterabilidade contratual lesiva, sim. Elas são, elas dizem, ela traz o mesmo conteúdo por trás dessas nomenclaturas aqui, tá? Essa diretriz, né, da intangibilidade contratual objetiva, ela conceitua que o conteúdo do contrato empregatício não pode ser alterado, não pode ser alterado, mesmo que ocorra, né, efetiva mudança no plano do sujeito da empresa, né? Trocando em miúdos, quer dizer o seguinte: a mudança subjetiva, ou seja, a mudança de empregador, não é apta para produzir a mudança no corpo do contrato de trabalho, seus direitos e obrigações, inclusive nas questões pretéritas, nas questões passadas, ok? Aqui no segundo parágrafo, nós podemos verificar que a vedação às alterações lesivas do contrato de trabalho, ela não é absoluta. Não, ela não é absoluta. Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, né, veio o parágrafo único do artigo 444 da CLT. Esse artigo, meus queridos, eles permitem que a empresa, né, que aquele grupo econômico que são acobertados pela proteção dos direitos trabalhistas, né, e outro grupo que são chamados hipersuficientes, que a gente já falou um pouco deles nas aulas passadas, sejam expostos a verdadeiros contratos de adesão, tá? Então, o que são esses empregados chamados hipersuficientes, tá? Nós falaremos dele em aulas, nas próximas aulas, mas, basicamente, o empregado hipersuficiente é aquele empregado que ganha mais, igual ou mais, né? 2 vezes o teto da Previdência Social.
que ficaria aí na casa de uns 15 mil, né? Então, o empregado mais, desculpa aqui, cumulado com nível superior. Então, o empregado que ele está nessa condição de ter diploma de ensino superior e ganha igual ou mais que 2 vezes o teto da Previdência, ele é enquadrado como empregado hipersuficiente e esse empregado, ele está liberado para reger o seu contrato de trabalho, que, na verdade, passa a ser um contrato de adesão. Por quê? Porque o empregado ele precisa trabalhar, né? O sustento do ser humano é oriundo do trabalho, né? Então, quando ele precisa trabalhar e ele está nessa faixa salarial, ele simplesmente chega na empresa e a empresa dá o contrato para ele assinar, né? Aquilo que ele teria direito de uma discussão em relação às cláusulas do seu contrato, de maneira alguma isso ocorre na prática, né? Eles chegam e assinam um contrato de adesão. E isso, queridos, isso permite que ocorra a livre estipulação das partes, né? E abre margem para algumas abusividades de empregadores. Por quê? Embora aquele empregado, suponhamos, uma enfermeira, né? Ela fez a faculdade de enfermagem, ela adquiriu o seu diploma de nível superior e ela foi contratada para receber os 17, 18 mil reais. Ela, embora seja considerada pela lei uma empregada hipersuficiente, queridos, ela é uma enfermeira, ela não é uma advogada que vai conseguir negociar com aquela empresa, né, com aquela rede de hospitais, as cláusulas do seu contrato, né? Justamente por ela não ter capacidade técnica e ela, ainda que considerada hipersuficiente, ela ainda está ela não está de pé de igualdade com aquela empresa, porque ela está diante de uma empresa que ela precisa daquele trabalho, portanto, ela se adequa ao que a empresa estiver estipulando, tá? Então, nas próximas aulas a respeito do empregado hipersuficiente, nós falaremos bastante sobre isso. Continuando aqui, na leitura aqui do nosso material, a alteração do contrato de trabalho, ela não é absoluta, né? A vedação da alteração do contrato de trabalho. Então, de tudo isso que nós falamos, né, segundo esse grupo, né, esse grupo de empregadores, eles podem negociar bilateralmente a desregulamentação e a flexibilização de inúmeras cláusulas do contrato de trabalho, assim como está previsto no artigo 611-A da CLT, tá? Então, vamos continuar aqui. Princípio da irredutibilidade salarial. Então, aqui nós temos o nomezinho do salário. Imagina que isso aqui é a sua bolsa, né? Aqui, ó, o seu saquinho de dinheiro. Aqui é o seu salário. Tá? Esse princípio da irredutibilidade salarial, ele diz que o seu salário, ele de maneira alguma pode ser reduzido, não pode ser reduzido, tá? O salário, queridos, ele tem caráter alimentar, tá? Então, o salário é o salário que atende todas as necessidades básicas daquele ser humano, daquele trabalhador, né? O salário, ele traz para si o princípio da maior grandeza, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Lembra lá na primeira aula que nós falamos que hoje o trabalho ele tem a conotação de dignidade, de honra, de orgulho? Pois é, esse salário, o que está por trás do salário, que traz a dignidade para aquele trabalhador, é o seu salário. Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana é o que embasa o princípio da irredutibilidade salarial, tá? Ou seja, a contraprestação que é recebida pelo trabalhador, ela pode ser paga tanto em pecúnia, ou seja, em dinheiro, quanto in natura, desde que respeitado até 30%
daquele salário, ok? Então, meus queridos, nenhuma nem outra pode ser reduzida, tá? Nem o pagamento in natura e nem o pagamento em pecúnia. Deixa eu explicar isso para vocês. Eu sou caseira, tá? Um exemplo. Eu sou caseira de um sítio ou de uma casa na praia e eu recebo metade do meu salário, 70% do meu salário eu recebo em dinheiro e 30% do meu salário eu recebo in natura. Então, eu recebo com moradia, com carro. Então, nenhum desses dois salários pode ser cortado de maneira alguma, ok? Bom, exceto, tem aqui um salvo, exceto mediante acordo ou convenção coletiva, tá? A reforma trabalhista, inclusive, ela ampliou e muito as possibilidades de acordo, né, por convenção, de alterações, né, das questões trabalhistas, sim, pelo simples acordo coletivo ou convenção coletiva do trabalho, tá? E continuando aqui, esse impedimento da irredutibilidade salarial, ela visa o quê, meus queridos? A estabilidade financeira do trabalhador, tá? A estabilidade econômica daquele trabalhador, que ele não pode, de maneira alguma, ficar sujeito às oscilações salariais, tá? Portanto, né, o salário ele pode ser reduzido no final das contas, professora? Não, o salário ele não pode ser reduzido, exceto mediante acordo ou convenção coletiva. Prosseguindo, vamos tomar aqui uma aguinha, né, para a gente continuar. Vamos falar agora do princípio da primazia da realidade. Princípio da primazia da realidade, queridos. Esse princípio, ele tem a aplicação no contrato de trabalho, onde prevalece que a realidade da prestação de serviço, a verdade. O que vale é a verdade. Por isso que eu amo o direito do trabalho, né? O que vale é a verdade, em detrimento daquilo que foi pactuado, daquilo que está no papel, tá? Então, também atua no processo do trabalho, onde o juiz, esse princípio, né, melhor dizendo, me desculpe, o princípio da primazia da realidade, ele é aplicável, inclusive, no processo do trabalho, tá? No direito processual do trabalho, onde o juiz do trabalho, ele está apto, ele está autorizado a buscar a verdade dos fatos, o que está ali no artigo 765 da CLT. Mas, atenção, queridos alunos, não vamos confundir, tá? Não vamos confundir o princípio da primazia da realidade com o contrato realidade. Isso aqui pode trazer muita dúvida, muita confusão na hora de responder uma questão, seja subjetiva ou por alternativa, né? Objetiva. Então, vamos separar aqui, colocar cada macaco no seu galho, tá? Primazia da realidade. Professora, a primazia da realidade é o quê? É um princípio do direito do trabalho. É um princípio, tá? Do direito do trabalho. E o que é, então, professora? O contrato realidade. O contrato realidade, meus queridos, nada mais é do que o nome das teorias que tenta aplicar a natureza jurídica da relação de emprego, tá? É, portanto, uma teoria. Contrato realidade é uma teoria que nós adotamos hoje na CLT. Tá? Nós adotamos a teoria do contrato realidade, que é o quê? A teoria contratualista, que foi desenvolvida lá no México pelo Márcio de la Cueva, ok? Seguindo aqui, prestem atenção nessa informação, gente, caiu em prova, tá? O princípio do contrato realidade, ele autoriza a descaracterização de uma pactuada relação civil, né, de prestação de serviço, desde que, no cumprimento do contrato, despontem concretamente todos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego,
Trabalho por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, certo? Seguindo aqui, nós temos a figura do princípio da indisponibilidade ou da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Queridos alunos, isso é muito importante. O empregado ele não pode renunciar, transacionar os direitos trabalhistas. Por quê? Porque os direitos trabalhistas, eles são de ordem pública, eles são cogentes, eles são para todos, eles são normas imperativas, obrigatórias de serem cumpridas. Então, se eu recebo em casa, né, uma candidata a empregada doméstica e ela vira para mim e fala, eu não quero ter carteira assinada. Por qual motivo? Pouco importa qual o motivo. Eu não quero ter carteira assinada. Você me contrata? Contrato. Queridos, aí quando essa empregada for reivindicar os seus direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, ela vai virar e vai dizer assim, olha, a empregadora, eu não assinei a carteira, eu não fiz o contrato de trabalho com a dona Josefina, porque ela não quis ter carteira assinada. Gente, não. Por que que não? Por que que eu não posso renunciar? Eu não quero ter esse direito. Sinto muito. Os direitos trabalhistas, eles são indisponíveis, eles são irrenunciáveis, tá? Então, desculpa. Vamos voltar aqui. Então, não se pode negociar os seus direitos trabalhistas, tá? Fiquem atentos nessas questões. E, por fim, né, não esgotando o tema, não temos aqui a pretensão de esgotar os temas de princípios, porque ainda cabe muita discussão, e nas aulas seguintes nós falaremos mais sobre princípios de direito do trabalho, mas para finalizar a aula de hoje, nós temos o princípio jus variandi. Que é isso, professora, pelo amor de Deus? Que nome é esse? Vamos lá. O princípio do jus variandi, queridos, é o direito que a empresa tem de alterar de forma impositiva e unilateral as condições do trabalho do empregado. Professora, mas isso pode? Pode. O empregador, ele tem essa discricionalidade de alterar, né, de forma unilateral e impositiva seu contrato de trabalho. Exemplo, eu fui contratada para trabalhar no período noturno, recebo lá os meus adicionais devidos e, de repente, o meu empregador ele vira para mim e ele diz, olha, agora você não vai mais trabalhar no período noturno da madrugada e aí, como consequência, você não vai mais receber aquele adicional, né, noturno, que é um adicional por condição, né? Acabou a condição do trabalho noturno, acabou o adicional, falaremos isso também no momento oportuno. Então, o empregador ele pode fazer isso? Pode. O empregador ele tem essa discricionalidade. Dona Maria, a senhora entra todos os dias no trabalho às 9 da manhã, eu preciso que a senhora entre às 8. Ele pode? Pode, respeitando a carga horária, né, semanal daquela empregada. Tá bom? Então, gente, por hoje é só, né, da nossa aula aqui de Direito do Trabalho. Agradeço a presença de todos. Em caso de dúvida, não durma com essa dúvida, não leve para debaixo do travesseiro. Entre em contato conosco lá nos canais, né, que nós disponibilizamos no início dessa aula. Nós temos também, essa aula está disponível gratuitamente, né, aqui no YouTube. Pode colocar o seu comentário. Tanto eu quanto a professora Marcela Magno, que cuida da cadeira aí de Direito Tributário, teremos o prazer de responder e sanar todas as dúvidas que vocês eventualmente tiverem. Muito obrigada, fiquem com Deus e não deixe de cuidar bem da sua família. Tchau, tchau!